na Alemanha europeia. E mesmo assim, Marx dizia que os alemães não sabiam de história. Ironia. Mas é uma questão de ajuste de contas. Tanto que ele não publicou isso, né, Romero? Ele tinha, na verdade, um problema dele não é com os alemães, é especificamente com o grupo dos jovens hegelianos, que ele estava sentando a porrada, tanto nos jovens quanto nos velhos, mas principalmente nos jovens e aonde os jovens se apoiavam. Eu acho que isso, a gente limpando esse meio de campo, entendendo as questões de predileção, de crítica que o Marx coloca como alvo, a gente consegue entender o que para a gente foi o objetivo principal antes de entrar no Capital. E eu acho que eu tenho claro para todo mundo aqui que o objetivo é exatamente entender a lógica. Sim. A lógica e outra coisa também, um pressuposto de uma ontologia, informação ainda da compreensão do homem a partir do trabalho e não a partir de elementos idealistas, né? Que acabam recaindo no metafísico, ou religioso, ou espiritual de qualquer ordem, Verdade. entendeu? Verdade. Pois é, então nesse ponto, essa leitura da primeira parte tem essa finalidade, entendeu? Tinha essa finalidade. E agora, dentro do texto, assim, você vai se encontrando com várias surpresas, né? O engraçado, Partida estava até tirando onda comigo esses dias, foi por conta. Porra, eu vejo você comprando uma porrada de livro, mas você continua com esse livro na mão, continua com esse livro na mão. Eu acho que é a minha predileção por Gabriel Garcia Marques, Entendo Solidão. E vira e mexe os aurelianos e os José Arcadio ficavam com o livro debaixo do braço, que era a profecia de Melquíades, né? Eu acho que eu estou nessa onda ainda. Bem marxiano no sentido de Garcia Marques, não de Marx do Karl Marx. Mas, enfim. Você está bem, Romero? Tranquilo. É isso. Agora, Então, eu fiquei preocupado com você porque esses dias eu fiquei pensando exatamente nisso, porque você tem uma vida cotidiana de caminhadas longas por conta de suas demandas normais, né? Se deslocar para a universidade, se deslocar para os campos, e agora com a deu mais pandemia nada. você deve estar à desgraça. Eu A estava viagem conversando com o Martira. só virtual. A viagem só virtual. Mas vamos lá. Então, Bené, eu entendi, eu acho ótimo. Eu não sei se Luiz ou Jean ou Carlos querem dizer alguma coisa além de Bené, para depois eu começar, se quiserem dizer. O que Bené falou, eu entendi, perfeito. Entendi, concordo. Olha aí. Bartira, maravilha. Maravilha, Bartira. Boa noite. Tranquilo. E aí? Então, Luiz. Luiz, se presente, Luiz. Se apresente. Não, é saber se tem alguma coisa, a parte do que vocês leram da ideologia alemã, porque, como eu disse, olha, eu dividi, eu pensei em falar duas partes, né? Sugerir aqui algumas leituras para além da ideologia alemã, a depender de cada um, talvez cada um escolha alguma coisa, não é? São livrinhos, textos, capítulos, tal, que diz respeito à ideologia alemã. E depois entrar em alguns pontos da ideologia alemã que eu acho importante, alguns que o Bené já se adiantou aí. Depois, aí seria isso que eu vou falar. Agora eu queria, Bené já falou alguma coisa, aí tem Luiz, tem Jean e Carlos que está aqui, né? E quem mais tiver. Se quiser colocar alguma coisa, só para esclarecer algumas coisas, assim, Romero. O objetivo desse momento nosso, assim, por isso que eu convidei Bruna e Fernanda, que é amiga dela, inclusive a gente está ensaiando, eu acho que a gente tem melhorado muito no processo de metodologia do grupo, compreender o Marx para andar sozinho, sem apoio de ninguém. Claro. Entendeu? Assim, bater cabeça mesmo, entender a lógica que está presente na ideologia alemã, eu acho que está mais forte na ideologia alemã e nos Grundrisse também. Eu acho que são os dois textos onde isso se apresenta, porque vai mostrando como Marx, o método de pesquisa dele, que é diferente do método de exposição. Essa é uma coisa. E depois a gente vai para o Capital para entender como é que isso se manifesta. Porque o que mais me irrita, inclusive na UFES, é recheado de professor que gosta de dizer que estuda Marx e acha que Marx abandonou o idealismo hegeliano. Me assusta esse tipo de afirmação, né? Porque outro dia estavam falando, Bené, bote hipótese, bote problema, bote não sei o quê. Eu falei, onde é que no Capital você vai encontrar isso? Ele está espraiado no da forma como ele expõe as coisas, ele não precisa dizer o que está por trás disso. Mas, enfim, a relação que é constituída na construção do Capital, eu acho que é uma perspectiva de duas ordens, que é o objetivo principal. Ler Marx com as próprias pernas e outra, ler o mundo também com as próprias pernas. Tem uma noção de como fazer uma análise de conjuntura, fazer uma série de questões para compreender a dinâmica do mundo, né?
Certo. E dizer também que você tá bonitinho com esse boné, muito fashion, tá... Luiz é seu primo, né, Roberto? Luiz Luiz, e aí, então vamos lá. Então, para além, então assim, não sei, Luiz, João, Carlos, alguma coisa, como é que vocês estão situando na ideologia alemã e tal? Porque Carlos está lendo porque ele está fazendo o trabalho, né, da pesquisa e tal. E Luiz, eu não sei como eles estão situando aí. Primo próprio, viu, Bené? Porque o boné não. Olha, Bené e boné até rima. O boné não chegou, Bené, ainda. Então, eu estou aqui acompanhando aos trancos e barrancos, né? Marcando as passagens que dizem respeito à parte mais da economia, sim, que é o que eu pretendo aproveitar, mas compreendendo isso dentro do contexto, tentando aqui aproveitar ao máximo. Estava lendo os manuscritos junto com o Carlos também, a gente está perto de acabar, só não acabou ainda mesmo, porque eu abandonei Carlos, mas qualquer hora dessa a gente retoma, já prometi isso várias vezes, e é o que a gente tem conseguido basicamente fazer nessa pandemia. Sim, tá? Entendo. Vamos dar, por mim começa. Tranquilo. E Jean, como é que tá, Jean? Tranquilo? Jean tá comendo. Carlos, se quiser Carlos falar, tá? Vocês fiquem à vontade. Tá. Beleza. Olha, veja, eu enviei para Carlos, eu enviei para Carlos e até enviei para Bené. Eu tinha feito uma proposta, que era uma proposta de minicurso sobre a ideologia alemã, que também pegava a questão do método e tal. Então, eu tenho algumas coisas aqui. Eu queria começar sugerindo o seguinte, uma biografiazinha mais geral, além da ideologia alemã e de outras pessoas, que eu pessoalmente gosto muito e me ajudou em determinados momentos da vida, né? Eu, às vezes, nem volto mais diretamente a essas obras, mas algumas eu volto. Então, por exemplo, uma obra que eu não volto mais, mas eu sempre recomendo, apesar da... Eu vou começar das mais simplórias, da mais simples para a mais complexa, tá certo? Vamos lá. Essa obra aqui, o que é a ideologia de Marilena Chauí, a partir da página 60, pelo menos dessa edição aqui. A partir da página 60, em que ela... metade dessa obra é sobre a ideologia alemã. O que é que eu admiro nessa obra aqui? É que Marilena Chauí, antes de entrar propriamente na ideologia alemã, ela apresenta, em poucas páginas, um esquema do que é a filosofia hegeliana. Vamos supor que, sei lá, o cara não está com tempo de ler a fenomenologia do espírito nem a filosofia do direito. Ela fez um resumo sério, muito sério, o resumo de Marilena Chauí, e ajuda demais, né? Depois ela chega dos neo-hegelianos e na ideologia alemã. Então, é um esquema muito bom, leitura fluente. Agora, bem introdutória, aluno de sala de aula, aluno que está começando um curso tal, para não entrar pegar um livro desse, um catatal desse, se frustrar. Então, ajuda muito, primeiro, para não se frustrar e motivar a leitura. Mas é uma leitura simples, não é nada demais, não, né? Depois, esse livrinho aqui do Yamamoto, que é uma referência. Ele escreveu, esse livro tem uns 15 anos, tal. É um ensaio muito interessante. No meio lá, tem um capítulo intitulado 1844, 1845, a ruptura com a ideologia alemã. Capítulozinho de 6 páginas, eu acho que ajuda muito, eu gosto muito. Agora, o livrinho como todo é muito bom. Ele, inclusive, para Luiz, serve muito, porque ele faz um traçado dos manuscritos ao Capital, né, para perceber como Marx vai mudando em termos conjunturais, em termos de acontecimento e tal, mas vai mantendo a perenidade do método. Bené colocou aí esse exemplo que tu falou da universidade, do pessoal que fala que Marx que abandona Hegel, não sei o quê. Veja, esse texto aqui é um texto, eu vou logo ser direto, anti-althusserriano. O cara não gosta de Althusser, né? Não gosta de Althusser, porque ele tem uma tese que me convence, e é o melhor do livro, é assim, ó. Marx mudou conjunturalmente, Marx mudou pela conjuntura, principalmente das mudanças do movimento operário, mas Marx não mudou metodologicamente. Então, o Marx dos manuscritos e da ideologia alemã é o Marx do Capital. Agora, certos acontecimentos, eles mudaram. Deixa eu terminar aqui. Eles mudaram certos acontecimentos, eles fizeram o Marx mudar o acento, a referência. Ele teve algumas... porque ele fez jornalismo, etc, etc. Então, eu acho que é um livrinho que ajuda muito, eu gosto muito dele. É um pouco mais complexo do que Marilena Chauí, né? Depois tem um ensaio do Mesaros, que aí começa a complexidade maior, né? Que é esse aqui.
chama-se Marx Filósofo. É um ensaio dele, foi um curso que ele deu no México na década de 80, ali no final dos anos 80. Aí é um ensaio complexo, aí é um ensaio, eu diria, de peso. Não é à toa que o nome é Marx Filósofo. Ele foi publicado originalmente naquela coleção A História do Marxismo, de Hobsbawm. Ele foi uma encomenda de Hobsbawm ao Bezaros, né? Que no volume em que eles tratam de temas em Marx. A história, Marx é a história, aí Marx é a filosofia. Marx Filósofo é absolutamente... Esse é daqueles textos imprescindível. Alguém que se interessa em trabalhar com Marx, esse texto aqui é fundamental. Porque o Mesários tem uma tese que é a tese, eu diria, na filosofia é fundamental. Ele convenceu todo mundo, né? Por que Marx abandona ou não a filosofia? Ele responde de maneira extraordinária essa tese, porque para muita gente é assim, depois das teses sobre Feuerbach, Marx falou que devemos não mais interpretar o mundo, mas agora transformá-lo e tal. Significa dizer, Marx abandonou a filosofia. Mesários tem uma posição contrária a isso. E ele vai dizer que filósofo foi Marx, que filosofia fez ele, e contra qual filosofia ele lutou, o que é mais extraordinário. É um exemplo de análise dialética. Eu adoro esse ensaio, adoro. Foi publicado originalmente nesse livro aqui, depois na História do Marxismo. Então, tem 3 versões dele espalhadas por aí. Uma na História do Marxismo, uma nessa coletânea aqui, que é uma coletânea de 94, chamada Filosofia, Ideologia e Ciências Sociais, e depois publicado uma outra edição. Então, você tem 3 edições, mas é o mesmo texto, não mudou nada, tá? Eu conferi, porque essa aqui, porque a Boitempo assumiu essa obra. Mas, inicialmente, ela foi publicada pela editora Ensaio. Pronto, eu acho um dos melhores. Depois tem aí sim, subindo mais a complexidade, aí é um livro que eu sempre recomendo, eu já estava falando, mandei para Luiz e para Carlos, de um crítico alemão que morou no Brasil há muito tempo, chamado Hans-Georg Fricker. Esse cara é um grande pensador, ele morou um tempo no Brasil, é casado com uma brasileira, eu acho, e ele morou no Rio Grande do Sul, né? Então ele conhece português, conhece bem alemão, ele é alemão, e escreveu esse ensaio, intitulado Marx e Hegel, o porão de uma filosofia social, que é foda. E principalmente o primeiro capítulo, intitulado O Conceito e a Realidade Social, o envelhecimento de um jovem hegeliano. Muito bom esse primeiro ensaio, que ele vai dos manuscritos à ideologia alemã, né? Mas o livro todo, ele chega até os Grundrisse, como o Bené citou, para mim fundamental. Eu acho que é uma leitura que deve ser feita toda. Um grande trabalho sobre Marx. E, por fim, esse pequeno dicionário aqui, eu gosto muito de sempre ter a cabeceira da mesa. É chamado Vocabulário de Karl Marx, por Emmanuel Renaud. Emmanuel Renaud é um economista marxista importantíssimo, francês, aquele que trabalha com Michel Louvier, Renaud e Ben Said trabalhavam juntos, né? Esse livro ele tem um verbetezinho chamado Ideologia. Muito bom também, ajuda e tal. Então, assim, são esse material que eu me posiciono aqui. E tem aquela figura que, assim, para terminar mesmo as referências, uma figura completamente pirada, mas que eu pessoalmente gosto. Eu acho que ele incita algumas questões, que é o Zizek nesse livrinho aqui. Esse livrinho aqui do Zizek, o primeiro capítulo dele, deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse primeiro capítulo aqui, eu gosto muito. Aqui, ó. O título já devia dizer muito para a gente. Dá para ler aí, não? Dá para ler o título aí? Dá para ler, não? Não dá para ler? Harry Potter estúpido, é isso? Harry não. Potter? Então, veja, eu acho importantíssimo, é um capítulo, eu diria, de provocação, porque Zizek utiliza-se de Marx, Zizek não faz um estudo exegético, né? Então não é a praia dele, mas ele como ele sabia, ele conhece, então ele se apropria, ele faz apropriações, pastiche, bricolagem, Zizek é foda, mas ele tem umas sacadas muito boas. Por exemplo, a ideia de que ele contra uma corrente grande no pensamento social contemporâneo, ele defende que o conceito de ideologia é atual. Ele mantém o conceito de ideologia. E ele diz mais, o conceito marxista de ideologia. Então, assim, e aí ele vai demonstrando, aí sim, a praia dele, vai em Lacan, vai no cinema, vai não sei o quê, vai na mercadoria, vai não sei o quê. Então, eu acho que Zizek é assim, para quem já conhece a ideologia alemã, para quem já conhece uma boa tradição marxista, é bom ler Zizek, porque não se perde, porque tem hora que, se você não leu nada de Marx, aí, de fato, não vale a pena começar por aqui. Eu não recomendaria,
começar por esse livro doido. Parece um livro doido. Pode ver que o título foi tirado literalmente de Marx. Ele copiou o título, todo mundo sabe que é tirado do 18 do Mário. Então, assim, eu gosto, por final, né? Mas não é das mais obrigatórias. As anteriores, para mim, são fundamentais. Pronto, em termos de recomendação é isso. Depois eu entrarei na ideologia alemã. Mas, Beneto, tu queria dizer alguma coisa? Não sei. Não, era só alguns contornos, né? Que Luiz vai começar a entender agora que tudo é economia, das relações sociais, da forma como o homem se transforma em humano, e tudo isso é economia. Por isso ele vai grifar o livro inteiro e está anotando tudo do livro inteiro, entendeu? Mas enfim, Romero, eu acho que o itinerário é exatamente esse, e a gente podia pensar isso para o futuro de uma forma mais, digamos assim, estabelecida nessas novas plataformas, né? Até para ficar para a posteridade, a gente pensar em organizar alguma coisa assim. Porque ali você sabe que, para mim, é um termo muito importante esse texto, né? Por conta da ontologia, que para a educação física é fundamental, né? Que os colegas não achem o mesmo, mas enfim, vamos tocando. É um prazer ter você aqui, que saudade de você, meu filho. Tranquilo. Veja, então vamos fazer o seguinte, eu esqueci de dizer porque eu não estou com a edição aqui, mas ajuda, eu vou começar por ela. Há uma edição da década de 80 da Martins Fontes, da Ideologia Alemã, que é aquelas antigas edições que só era a primeira parte. A da Martins Fontes, ela tem um ensaio longo, importante, de um marxista que eu respeito muito, tenho muita admiração pela vida e pela obra dele, chamado Jacob Gorender. Gorender fez uma apresentação na edição da Martins Fontes, que só o título já diz tudo. O nascimento do materialismo histórico. Ele fez o prefácio da ideologia alemã, da primeira parte da ideologia alemã, publicado pela editora Martins Fontes, com a tradução de Florestan Fernandes. Ele faz o prefácio. E o Gorender, ele deu um título que é uma tese, que é um projeto. Né? O nascimento da ideologia alemã ou o nascimento do materialismo histórico. Veja, o título de Gorender é perfeito, no sentido de que, e o texto também é muito bom, e eu peguei, basicamente, o esquema que eu tenho aqui, que era de um curso que eu estava montando, ele está muito inspirado um pouco na lógica do Gorender, né? E, obviamente, na leitura da ideologia alemã. Eu comecei, pronto, é essa aí. Quem foi o Carlos, né? Essa edição aí tem o prefácio do Gorender, não tem? Não é essa aí? Você olhou? Você abriu o prefácio do Gorender, não é isso? O nascimento do materialismo histórico, não é isso? Apesar de vocês usarem essa edição é muito boa, eu gosto dela, mas assim, eu me sinto melhor com essa edição aqui, porque eu gosto muito do tradutor chamado Marcelo Beix, é um germanista, esse cara é gaúcho, mora na Alemanha, e ele tem uma coisa que o tradutor da ideologia alemã da Boitempo não tem, ele é um crítico literário e tradutor do alemão e marxista. Então, as notas, eu adoro as notas dessa edição. Ele não deixa escapar nenhuma metáfora literária de Marx, nenhuma ironia. Olha, veja, a ironia é o estilo de Marx na ideologia alemã. A ironia de Marx, ela é tão fina que às vezes ela vira deboche. Você não sabe diferenciar o sarcasmo da ironia, tá certo? Porque talvez a Sagrada Família e a ideologia alemã as obras mais irônicas de Marx e Engels. Obviamente, Marx é irônico em quase tudo, desde a juventude, é uma marca da juventude, as influências dele, etc e tal. Mas, assim, na ideologia alemã e na Sagrada Família, ele se supera. Já começa no título. Os dois títulos são irônicos. Os dois títulos já são irônicos. Então, assim, e o Marcelo Beix, ele domina isso. Isso me ajuda muito. Então, eu sempre li a ideologia alemã junto à da editora Boitempo, que sabe aquelas traduções sérias, preocupadas muito mais com a literalidade do que propriamente com a hermenêutica, o contrário do Baker. Então, Baker, ele chama-se Marcelo Baker, ele já escreveu na margem esquerda, ele é aqueles marxistas que vem da crítica literária, né? Atualmente, eu acho que ele mora na Alemanha. Então, ele é um cara que saca muito disso, e ele é um cara que saca muito do estilo de Marx, né? Então, eu não consigo ler mais a ideologia alemã separada, essas duas edições. Então, sempre estou com elas à mesa, volto, eu concordo com o Bené, eu sempre volto, porque nesse sentido, eu concordo plenamente com o Bené, eu acho uma obra muito boa. Eu sinceramente, olha, eu acho uma obra marcante de Marx, eu me marcou muito em tudo, por tudo essa obra me marca. Então. Olha, eu sei que ela é incompleta, eu sei que ela tem falha, eu sei que ela não deveria ser publicada, de fato, Marx tem razão. Quando você chega ao final, você percebe que uma obra dessa sendo publicada é uma loucura, porque essa obra não teria mercado, de fato, porque ela está toda truncada muitas vezes. Olha, tem hora que tem quebras, que você não entende nada do que vem depois.
Então, assim, eu nem me preocupei mais com isso. Eu me preocupei em compreender aquilo que é compreensível. Então, eu tenho um método de ler a ideologia alemã. Compreender o que é compreensível. O que não é compreensível, eu pulo. Eu não vou perder meu tempo. Uma coisa que foi cortada, a página talvez sumiu. Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Eu sei que sumiu alguma coisa aí. Principalmente a partir da segunda parte. A primeira parte, ela está muito bem antenada. A primeira parte, por isso que sempre é traduzida a primeira parte, porque a primeira parte, ela dá a entender que tem uma unidade. As outras é quebrada. Então, assim, de fato, isso aqui é aquilo que a gente chama, em literatura, de manuscrito. Pronto, é um manuscrito e tal. Então, a gente tem que ler com manuscrito. E aí eu acho que é isso que incomodou Althusser. Veja, Althusser era uma cabeça muito racional. Althusser era lógica pura. E ele, de fato, ele ficou puto com essa obra. Então, quando você pega um Capital, não dá para comparar. Então, agora, ela tem algumas coisas que eu acho importantes. Então, eu me posiciono perante ela da seguinte forma: eu vou apresentar apenas um esqueminha aqui e depois a gente abre para a conversa. Que é, a primeira parte seria dos manuscritos de 44, que o Luiz citou aí, aos primeiros confrontos com a obra de Hegel. Eu acho que é um roteiro bom para chegar na ideologia alemã. Um segundo momento seria o ajuste de contas com o idealismo alemão, de Hegel e a esquerda hegeliana. E um terceiro momento seria propriamente o significado da ideologia alemã, né? Principalmente naquela categoria forte que é o materialismo histórico. Claro que tem outras coisas que aparecem aí que são fundamentais, mas eu diria que a costura mais coerente desta obra é a categoria materialismo histórico, mesmo que ela não esteja presente aí, não é uma palavra que está presente todo o tempo e tal, mas o materialismo histórico, de fato, o Goreni tem razão, aí nasce por duas ou três frases, Marx diz uma coisa que é irreversível na obra e na história do pensamento de Marx. Tal. Tranquilo? E aí, Bené? Isso aí. Não, eu queria entender se na Sagrada Família já não se apresentavam esses elementos, já enquanto forma de tratar o conteúdo, como método de investigação. Olha, aparece, né? Inclusive a Sagrada Família tem uma coisa que não tem aqui, que eu sempre recomendo. Por isso que eu acho bom ler a ideologia alemã colado com a Sagrada Família. Quem pegou a Sagrada Família, observe que lá Marx vai fazer, a única vez que ele fará na vida dele, um pequeno histórico do materialismo francês. Ele, não é Engels, porque, veja bem, é difícil saber o que é de Engels e o que é de Marx nessa obra, né? Na Sagrada Família, que é a primeira obra que eles escrevem juntos, tal. A ideologia alemã é a segunda. E aí o seguinte, a Sagrada Família, no meio dela, não sei exatamente a página, a minha edição é a da Boitempo, tem um pequeno histórico, Marx faz uma história do materialismo francês do século XVII ao século XVIII, que é, olha, aquilo é um libelo da literatura mundial, assim. Pouca gente tinha pensado, porque a primeira vez que alguém fará uma história do materialismo será um cara, depois da morte de Marx, chamado Ferdinand Lang. Esse cara tem um livro chamado, não tem uma tradução portuguesa, infelizmente, a minha edição é espanhola, que é História del Materialismo, em 2 volumes, né, a edição espanhola. Não é? Esse cara era um alemão, em 1890, ele faz uma história do materialismo. Não tinha na história da humanidade ainda. E Marx foi o primeiro a fazer, agora, de maneira compacta, na Sagrada Família. Eu gosto da Sagrada Família, porque a Sagrada Família, de fato, está colada com a ideologia alemã. A Sagrada Família vai ser a ideologia alemã é uma consequência da Sagrada Família. Pode ver que os autores citados são quase os mesmos, os Bauer, por exemplo, tal. Agora, a Sagrada Família, ela é mais fragmentária, no sentido de que ela parece artigo de jornal em alguns momentos. Por exemplo, tem temas que fogem completamente da ideologia alemã. Marx vai falar do amor, do casamento, de coisas que fogem da ideologia alemã, não é? Então, é uma obra, eu diria, ela é mais fragmentária, a Sagrada Família, não é? Do que a ideologia alemã. A ideologia alemã ela é mais conceitualmente segura do que a Sagrada Família. Mas eu gosto da Sagrada Família, principalmente nesse quesito que você percebe, Marx sabia o que estava falando de materialismo. Quando ele vai falar na ideologia alemã de materialismo vulgar e materialismo não vulgar, ele sabia do que estava dizendo. Então. Vocês estão acompanhando isso? Está dando para acompanhar? Exatamente assim. As impressões que eu tenho. Porque Marx e Engels, quando eles vão bater nos caras, eles mostram da onde eles estão falando, né? Sim. E eu acho que são as pistas que a gente encontra. Mas na ideologia alemã, não me parece eles estarem presos a fazer a crítica, mas exatamente mostrar como eles fizeram a crítica. E eu acho que isso que foi o foco mais da gente estar discutindo isso aqui. Como é que a gente vai fazer a crítica? Ele vai mostrando, por exemplo, como o idealismo alemão
a partir do momento que ele começa a se debruçar sobre a história, como é que eles se equivocam. Se equivocam, inclusive querendo transformar a realidade em algo que não é a realidade. Ele falando por várias vezes, ele sacaneando sobre as generalizações equivocadas que são feitas. Ele faz a ironia da fruta una, não sei se você... Aí ele vem a natureza maçânica, a natureza pêrica, e onde é que está a fruta una dentro dessas frutas, e tudo isso ele vai mostrando perspectiva de generalizações onde elas podem ser feitas, e singularidades onde elas podem ser feitas, e a conjugação desses dois elementos o tempo inteiro. Por isso que eu acho que o grande problema do Marx, ou de qualquer um que utilize o método dele, é se você se debruçar sobre fontes históricas ruins, você vai ter uma análise bem ruim. Porque eu estava recentemente, até por questão da pressão do momento, assim, me apropriando de leituras sobre críticas marxistas de não tratar a questão do racismo, né? Aí vieram falar sobre a questão das Américas, o Marx fez um bocado de bobagem e tal, aquelas críticas que você faz. Eu falei, é natural, o cara não dominava a história, ele teve uma compreensão completamente equivocada sobre o bolivarianismo, teve completamente equivocado sobre o zapatismo, e inclusive também sobre a perspectiva messiânica que ele tratava também os Yankees, né? Eu não sei se vocês também estão familiarizados com isso. Marx tinha uma leitura de que o desenvolvimento econômico industrial americano ia trazer prosperidade no futuro nas Américas, né? Inclusive, ele tem uma posição que ele ficou do lado dos americanos nessas invasões de território mexicano durante a olha, guerra. Esses temas, Bené, é o seguinte, eu recomendo, que vai desviar um pouco o foco, ler o Kevin Jones, o Kevin Anderson. Ele dá conta de todos esses temas, todos. Chama-se Marx nas Margens. É o tema que ele dá conta. Aqui não, porque eu acho que inicialmente aqui não, porque ele não entra propriamente nesses temas ainda. Tá? Veja, antes da ideologia alemã, eu diria, se há uma obra que antecede a ideologia alemã e que é fundamental ler, é essa que Carlos e Luiz estavam lendo, ou terminaram de ler, que é os manuscritos. Sem isso, o que é? Não, porque, na verdade, eu não cheguei a completar. O que eu estava tentando dizer é que Marx tem uma metodologia de explicação que ele depende dos dados da realidade. Se você dá eles equivocados, ele vai ter uma compreensão equivocada sobre a realidade. Sim, mas a metodologia dele é muito precisa. Eu não quis entrar nesse mérito sobre a compreensão do Marx. Eu só acho que há uma cobrança meio que sem sentido para mim da contemporaneidade de que Marx pudesse explicar todas as coisas possíveis. Não, aí eu acho que ninguém faz isso. Aí mas eles cobram isso do Marx. Não, porque Marx não falou de racismo, porque Marx não falou disso, não falou disso. Marx... Não, ele falou não de racismo, ele falou dos negros, corretíssimo, inclusive. Corretíssimo, eu não tiro uma vírgula. Está no Capital, inclusive. O negro é sempre um negro, ele é um escravo em determinadas condições sociais. Isso é um fato absolutamente histórico, eu não vou... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que essas questões que podem ser agrupadas num conjunto de temas, foram tratadas por um grande sociólogo americano. Eu acho fundamental esse livro. Eu acho que uma das melhores traduções que a Boitempo fez nos últimos anos foi esse livro. Agora, ele desvia o foco aqui, porque o autor, ele trabalha basicamente os textos de Marx depois de 47, que chama-se Kevin Anderson, editora Boitempo, Marx nas Margens. Ele vai trabalhar temas como etnia, nacionalismo, aí pega Índia, Estados Unidos, Irlanda, as funções de Marx, ele retoma os textos. É uma obra-prima. Eu acho que responde, inclusive, ao debate contemporâneo do movimento negro, esse debate sobre nacionalismo, etnias, etc. Ele responde. O problema é que muita gente não leu e de fato, principalmente esse pessoal mais do movimento negro afrocentrado, eles não leram e aí fica difícil você dialogar com alguém que não leu uma obra que não conhece, né? Tenho que dizer. Mas eu recomendo que leiam. Então, no caso aqui, eu vou me pautar o seguinte, naquilo que seria o caminho que vai dar na ideologia alemã. Né? O caminho que vai dar na ideologia alemã, ele começa em 1844 com os manuscritos. Por quê? Primeiro porque é o primeiro encontro com Engels, quando Marx descobre a economia política via Engels, ele está começando a tratar desses temas, eu acho fundamental. Por exemplo, os manuscritos têm duas coisas que são fundamentais para a ideologia alemã. A economia política, ou que ele chamava na época de economia nacional, e Hegel. Todas as traduções dos manuscritos traz um apêndice,
esse apêndice é um ensaio. Marx estava, na verdade, não é nem ensaio, é uma espécie de anotação. Marx estava fazendo algumas anotações sobre a fenomenologia do espírito. Quando Marx escreveu os manuscritos de 44, ele estava lendo literalmente a fenomenologia do espírito. Você sabe por quê? Porque nesse pós-fácil, ele comenta, por exemplo, o duplo erro de Hegel, ele faz um pequeno fichamento da fenomenologia do espírito, ele trabalha alguns temas da fenomenologia, significa dizer, Marx já sabia da dialética, eu acho importantíssimo da dialética hegeliana. Então, os manuscritos é um começo fundamental, porque temas dos manuscritos vão estar na ideologia alemã. Eu até acrescentaria mais, a ideologia alemã resolve questões que não são resolvidas nos manuscritos. Por exemplo, Marx não tinha o domínio da palavra ideologia nos manuscritos que vai ter na ideologia alemã. Agora, nos manuscritos, Marx vai ter o domínio de uma categoria que também é importante para a ideologia alemã, que é a categoria trabalho, e, em particular, a segunda parte, que é o trabalho alienado. Então, assim, isso eu acho importantíssimo, entende? Então, significa dizer, Luiz e Carlos começaram nos manuscritos, eu acho que começaram correto, eu começaria também, né, tal. Então, veja, os manuscritos têm a categoria trabalho, e a categoria trabalho precisa, que é trabalho alienado, né? E veja bem, Marx dá uma precisão tamanha à categoria, aí eu concordo plenamente com Lukács, Bezares, que não precisa ir além daquilo ali. Ele precisou de tal maneira a categoria trabalho alienado que ela vai ser importante para a vida dele toda, né? As formas, as variantes que ele dá do trabalho alienado, que vai desde a alienação do trabalho, a alienação de si, esse processo é absolutamente impressionante. E, principalmente, o deslocamento que ele faz com a categoria alienação. Ela era do direito, era desde o século XVI, a categoria alienação era do direito, alienar um bem, passar um bem para outro e tal. Marx desloca uma categoria técnica do direito e a transforma numa categoria política e econômica. Puta merda. Só esse procedimento eu acho fundamental, né, que ele faz. Então, eu gosto muito desse procedimento e acho que ajuda esse faz, né? Dos manuscritos de 44, e o que é que ele faz com isso? Veja, para entender os manuscritos, ele tem um ordenamento assim. Não é à toa que o apêndice é onde fica Hegel, porque ele vai do trabalho alienado e das condições materiais iniciais, como ele compreende, para Hegel, e não o contrário. Então, significa que Marx já estava compreendendo Hegel e os limites de Hegel. Então, assim, que estava compreendendo a obra de Hegel, ele estava percebendo que havia, não diria erro, mas assim, furos na obra de Hegel. Digamos assim, Hegel tem um método para isso. O que está equivocado em Hegel não é digamos assim, o seu desenvolvimento. O que está equivocado em Hegel é seu método. Hegel tem um método equivocado. Pronto. Uhum. Isso não significa dizer que Hegel não presta, muito pelo contrário. Alguém está equivocado que não presta, não é isso que Marx faz. Né? Essa leitura ele não faz. Né? Mas então, fundamental, os manuscritos têm uma base. E aí eu concordo com o Bezares, o Lukács, porque eles valorizam muito essa obra, diferente dos autosserianos, que não valorizam essa obra. É uma pena, eu acho uma pena isso. Ô, Romero, eu particularmente tenho interesse em ver o processo de evolução da categoria trabalho e também da categoria alienação no pensamento de Hegel para Marx. A gente sabe linhas gerais, que é aquela questão sobre a inversão marxista e a economia política entra aí com força exatamente para entender essa relação de materialidade. Começa nos manuscritos, não tem antes. E Marx carrega Hegel até o fim da vida, tanto que ele mantém os mesmos nomes das categorias, inclusive. Agora, eu queria entender essa... Ele, inclusive, na maturidade. É isso que os autosserianos não entenderam. Marx, maduro, na introdução à crítica da economia política, ele vai dizer, vocês não tratem Hegel como um cachorro morto. Hegel não é um cachorro morto, ele dizia. Ele diz isso velho já. Então, assim, não há dúvida, isso não há mais dúvida. É uma pena que alguém não queira perceber isso. Paciência, eu não acho uma polêmica francamente inútil no marxismo, mas que faça, né? Agora, eu acho importante o seguinte, entender que, olha, tanto a categoria trabalho como a categoria alienação, ela começa em Marx definitivamente nos manuscritos de 1844. E eu diria, e não é apenas um começo, ele coloca uma cunha mesmo, é ali que é o caminho. Então, assim, ele faz uma coisa que até Marx, até ele, ninguém tinha feito com a palavra alienação. Veja, até aquele momento, a palavra alienação, ela era usada tecnicamente no direito, desde, sei lá, o mundo medieval. Então,
Então, a ideia de passar um bem para outro é alienar. Inclusive, é a definição latina, se você vai na etimologia da palavra, né? Alienar, passar para outra. O que é que ele vai fazer? Esse deslocamento é fundamental. Só que Marx não faz apenas o deslocamento. Ele pega a palavra do direito e traz para o debate filosófico e econômico. Não. Ele traz para esse debate ancorado, colado com a categoria de trabalho. Então, Marx não estuda a alienação em geral, como muita gente imagina. Quem estudou a alienação em geral não entendeu Marx. Ele não usa, não existe alienação em geral em Marx. A alienação está colada ontologicamente ao trabalho. Então, isso é uma descoberta que na história da filosofia não tinha ainda. E essa descoberta, ela transforma não só o pensamento de Marx, como ela serve também como mola para criticar a história da filosofia. Agora, aí é o seguinte, se a pessoa quiser, ninguém é obrigado a fazer isso. Você pode compreender o texto e se utilizar dele como lhe aprover. Agora, dentro da história da filosofia ocidental, esse texto ele tem um elemento assim, que eu acho muito importante. Né? Ele traz para dentro da filosofia uma categoria que era desprezada pela tradição ocidental, que é a categoria trabalho. Então, assim, se você fala a categoria trabalho, só pegando, tipo, sei lá, dois nomes, né? Dois nomes fundamentais da cultura ocidental, Platão e Tomás de Aquino. Né? Os dois, à sua maneira, vão desvalorizar a categoria trabalho. Primeiro, separar trabalho intelectual do trabalho manual, vão valorizar o trabalho intelectual, Platão, porque o trabalho manual está ligado ao escravo, e o trabalho intelectual que leva a filosofia à sese, e Tomás de Aquino, obviamente, como ele mesmo diz, ironizando, essas mãos foram feitas para o altar. Significa dizer, padre não trabalha, porque inferioriza o ser humano. Veja, o trabalho só será, veja como é a história. Por isso que Marx respeita Lutero. Marx não é Lutero, mas Marx respeita Lutero. Lutero que vai ser o primeiro a simpatizar com a categoria de trabalho. E Calvino que vai radicalizar. Só que vai radicalizar para o outro lado. Né? Bené, tranca aí, porque está um barulho danado. Fecha aí o teu. Veja, eu tô querendo... veja bem, ele desloca, e eu acho importante, veja bem, você pega a categoria de trabalho, Platão, Tomás de Aquino, aí chega na modernidade, Lutero e Calvino. Eles vão redimensionar, porque a ideia é o trabalho dignifica o homem, o trabalho é importante, etc. Tal. Só que Marx vai perceber o seguinte, estão errados Platão, estão errados Tomás de Aquino, está errado Lutero, está errado Calvino está errado todo, porque ambos, eles ocupam extremos, sectarizam por um lado ou por outro. Marx não queria isso. Né? A sectarização com relação à categoria trabalho é assim, ou o trabalho intelectual salva, ou o trabalho manual salva, para Marx é um equívoco. Primeiro, o trabalho não salva ninguém. Segundo, o trabalho, ele deve ser entendido historicamente. Né? E entendido o seguinte, que, obviamente, nem sempre existiu o trabalho como nós conhecemos. O Marx vai dizer isso várias vezes. Tal. Agora, essa categoria, ela é importante ser entendida historicamente. Quando chega nos manuscritos, para mim, Marx resolve um problema que ninguém tinha pensado, que é a categoria trabalho vinculado a esse processo que a gente chama de alienação. E o processo de alienação só ser explicado pelo trabalho. Isso é inédito na história da filosofia. Inédito. Ninguém. Agora, obviamente, é o seguinte, se alguém disser, mas, Homero, Hegel não já tinha trazido a categoria trabalho, é verdade. Só que Hegel tinha trazido, ainda de um ponto de vista idealista, mas ele tinha trazido, porque trabalho em Hegel vira movimento, isso interessa mais. Interessa demais a Karl Marx. Então, veja, os manuscritos é uma obra importante, porque esses temas, parte deles serão resolvidos na ideologia alemã. Marx ainda não tinha a categoria ideologia, o manejo que deveria ter. Então, primeiro momento, a leitura dos manuscritos ajuda muito. O segundo momento é o que eu chamo de ajuste de contas com o idealismo alemão, que é anterior à ideologia alemã. Ele inicia nos manuscritos, quando Marx chama de o duplo erro de Hegel, pode ver, está lá no final dos manuscritos, no apêndice, o duplo erro de Hegel. Eu acho importantíssimo, esse mostra o quanto Marx dominava a fenomenologia do espírito, que para mim é o seguinte, ninguém conhece dialética sem passar pela fenomenologia do espírito. É a obra mais dialética de todo o idealismo filosófico ocidental, de longe, não há nada à altura no idealismo ocidental, nem Platão, ninguém, chega à altura de Hegel, né? Nos 7 passos que ele dá do movimento do espírito.
Marx estava dominando aquilo, entendendo aquilo como movimento, tentando entender por que Hegel abstraía tanto, que era o grande enigma de Marx, era isso. Por que Hegel sempre abstrai, sempre abstrai? Há uma obsessão pela abstração em Hegel, Marx estava querendo compreender isso, e aí que ele vai incluir o que ele chama de duplo erro de Hegel. Então, o primeiro ajuste é com Hegel, né? Depois, com o idealismo alemão como um todo, porque ele percebeu que o idealismo alemão conseguiu piorar Hegel, o idealismo pós-hegeliano, né? Porque era o seguinte, se Hegel já tinha um problema, aí você pega o problema e piora ele, você cria um problema maior. Isso é uma coisa lógica, né? A cabeça de Marx. Então, você tem um pensamento que é problemático. Ao invés de você resolver o problema, não. Você amplia o problema e piora ele. Foi o que fez, por exemplo, os irmãos Bauer, com exceção de Feuerbach, que também fez um pouco. Né? Feuerbach vai para o outro extremo. Mas ele junta todos ali, nisso que a gente chama de neo-hegelianismo, e aí ele vai tentar o seguinte, ele vai criticar essa geração, né? E ele precisava, é por isso que ele usa na ideologia alemã e também na Sagrada Família, era precisar fazer o ajuste de conta, digamos assim, ó, a minha escola, são os meus amigos, foram o meu mestre. Para você ter uma ideia, para Marx foi duro criticar Bruno Bauer foi orientador dele, né? Então, assim, não era... Bruno Bauer era, veja bem, Bruno Bauer era famoso, Marx não era, que fique bem claro aqui. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, Marx criticou Proudhon, todo mundo acha que Marx é superior a Proudhon. Naquele momento não era, Proudhon era o cara. Marx era um pentelho, pô. Era um pentelho. Proudhon era a grande liderança do movimento operário francês. Tinha imenso respeito, era um intelectual orgânico do movimento operário francês. Marx era um nada. Que fique bem claro, Marx era um nada. Marx era um pentelho, Marx era um polemista para eles. Entendeu? Marx era um polemista. Marx, para eles, era o Olavo de Carvalho da França. Era um pentelho, entendeu? Então, não estava à altura de Proudhon. Só que, veja bem, eu hoje faço a leitura de que Marx é melhor do que Proudhon 10 mil vezes. Proudhon estava totalmente errado. Mas hoje, eu faço hoje. Em 1847, ninguém fazia isso. Inclusive, Marx foi muito assim, desrespeitoso com ele. Ah, você foi desrespeitoso com ele. A mulher de Marx também foi. Então, assim, Proudhon não é aquilo. Só que, de fato, Marx tinha razão. Né? Proudhon, para os alemães que não sabiam de economia, eles passavam de economia. E para os franceses que não sabiam de política, ele passava por grande teórico da política. Então, assim, aquela coisa, né? Agora, eu acho importante entender o seguinte, isso é o que Marx chama de ajuste de contas. É uma palavra que Marx vai usar muitas vezes na história dele. Ajustar as contas é uma espécie de autocrítica. Marx fez muito isso. Então, nesse caso aqui, o ajuste de contas chama-se com o idealismo alemão. Né? O idealismo alemão é um profundo equívoco filosófico, profundo, no seu todo, e aqui no seu todo tanto os neo-hegelianos como os anteriores a Hegel. Né? Veja, para Marx estavam equivocados Kant, Fichte, Schelling, Hegel e os neo-hegelianos. Então, assim, imagina, esse cara tinha um domínio. Primeiro, era a língua dele, aí não é também tão problemático, porque era a língua dele, todo mundo sabia quem era Kant, ele leu Kant na Crítica da Razão Pura, ele leu Fichte, ele leu Schelling, ele leu, obviamente, Hegel, mais do que todos, e ele conhecia os neo-hegelianos que era contemporâneo dele. Então, assim, agora, havia um grande equívoco nessa filosofia, um imenso equívoco nessa filosofia. E esse imenso equívoco, ele será literalmente resolvido na ideologia alemã. Agora, eu não acho que a ideologia alemã apenas resolve o equívoco dos neo-hegelianos. Para mim, aí é uma leitura pessoal minha, a partir de Mesaros. Resolve o equívoco de toda a filosofia ocidental. Toda a filosofia ocidental. E para mim, toda filosofia que queira ser séria tem que passar pelo crivo da ideologia alemã. Porque o que Marx diz na ideologia alemã, especificamente para os alemães, nós podemos universalizar. Marx não fez, eu não vou responsabilizar Marx pelo que ele não fez. Né? Marilena Chauí está correta quando ela diz, não trata a ideologia em geral em Marx, porque Marx tratou da ideologia pela primeira vez, especificamente falando dos alemães. É fato, ela tem razão. Só que, veja bem, a própria Marilena Chauí nos autoriza a dizer, quando você lê a ideologia alemã, que muita coisa que está aqui pode ser universalizada para toda a filosofia. Eu posso usar a ideologia alemã contra Platão. Eu posso usar a ideologia alemã contra Descartes. Eu posso usar a ideologia alemã contra a filosofia moderna. Por exemplo, Marx resolve a aporia da filosofia moderna. A aporia da filosofia moderna é o seu solipsismo. E essa obra é a grande obra antissolipsista da filosofia ocidental. Pô, isso é foda, é uma obra muito rara, né? Agora, para isso, ele tinha que ter o domínio que ele tinha nos manuscritos da economia política já, primeiros momentos, a categoria trabalho e a categoria trabalho vinculada à alienação e a crítica a Hegel. Então, os manuscritos é base. Não tem como não passar por eles, senão não entende a ideologia alemã. Então, Luiz, Carlos, é um caminho que ajuda muito. E Carlos, que está fazendo aí o mestrado também, não ajuda isso e tal.
E no segundo momento, o ajuste de contas, que eu não terminei ainda. Diz aí, Bené. É nesse ponto. Não, é mais do que isso, Romero. A questão da alienação não é na perspectiva só do trabalho, mas em toda a égide de construção do humano no homem. Ele fala, inclusive, do deslocamento da alienação do homem da natureza, a alienação do homem enquanto sociedade, do homem enquanto geracional e do homem no trabalho também. Sim, só que veja bem, todos esses momentos passam pelo trabalho. Aí é que tá. Porque não existe a alienação de si mesmo que não tenha passado pelo trabalho, não existe a alienação da espécie que não tenha passado pelo trabalho, e a alienação do próprio trabalho é no contato direto com o modo de produção. Então, assim, o problema é que Romero, calma. ela costura toda a palavra alienação. O Não existe problema é que alienação fora do trabalho. Entendo, Romero. O problema é que Marx ele não trabalha numa perspectiva do trabalho como uma coisa que vai englobando tudo. Ele trabalha esses elementos todos conjugados em movimento contínuo e misturados. A cultura, trabalho, o ensino, o Por isso que a aprendizado, alienação as ela não relações é contida sem sociais. trabalho. Você não entende a alienação sem trabalho. Essa, para mim, é a novidade de Marx, porque, veja bem, se eu separo a alienação do trabalho, eu caio numa teoria geral da alienação, que era o que Marx não queria, porque ele via isso como equívoco. O equívoco de toda a tradição que tratou do tema. Digamos, as pessoas, quando iam tratar do tema trabalho, eles sempre tratavam o trabalho de maneira a mais abstrata possível, no sentido pejorativo do termo. Então, assim, o trabalho dignifica o homem, o trabalho mancha o homem, o trabalho é ruim, o trabalho é bom. Marx queria fugir disso. Veja, entendo uma coisa que eu acho, para mim, é uma grande sacada de Marx. Marx, ele tem muito cuidado com o juízo de valores. Marx foi o primeiro filósofo a me ensinar o seguinte: fatos não são valores. Primeiro, eu nunca tinha escutado isso de ninguém, a não ser do velho Marx. Fatos não são valores. Claro que fatos podem ser transformados em valores, mas inicialmente fato não é valor. Então, assim, significa dizer, o cuidado, o valor, ele sempre está vinculado a um juízo, ele é axiológico. Tal. E o fato, ele não é necessariamente axiológico. Tal. Pô, isso é uma sacada lógica, obviamente aprendeu com o velho Aristóteles. Né? Não se aprende lógica na cultura ocidental se não passar por Aristóteles. Procure outro, senão não entende. Tal. Marx respeitava muito Aristóteles, muito, 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 com razão, né? Então, veja, a categoria trabalho nos manuscritos, ela inova na cultura ocidental por conta disso. Marx não vai tratar a alienação geral, ele vai tratar a alienação enquanto categoria vinculada ao trabalho. Significa dizer, sem o trabalho alienado, não há isso que chamamos de alienação. Então, não existe alienação anterior, a priori e tal. Isso é fundamental, inclusive, para a ideologia alemã. Né? No segundo momento, o ajuste de contas. Né? E aí não pode ser separado dos manuscritos e não chegar ainda na ideologia alemã. Então, Marx ajusta as contas para chegar na ideologia alemã. Então, por isso que a ideologia alemã é tão importante. E ele tem, na primeira parte da ideologia alemã, ele é tão claro, entre aspas, no sentido de que Marx já sabia tudo que ia criticar dos alemães. Agora, ele sabia tudo porque ele já tinha feito isso antes. Então, entenda, a ideologia alemã não foi como um raio na cabeça dele. Esse manuscrito, por mais desorganizado que seja algumas vezes, mas ele foi pensado, ele foi elaborado, ele é fruto de estudos anteriores, né? Principalmente do pensamento alemão. E outra coisa, quando eu digo pensamento alemão, é que Marx não conhecia apenas o pensamento alemão como a gente entende, Fichte, Schelling, Hegel, Kant. Não, ele conhecia Lutero, ele conhecia a literatura, ele conhecia Goethe, ele conhecia... porque a gente esquece, basta ver as notas, E ele conhecia a literatura para além da Alemanha. Então, assim, repare que era tudo que estava à mão, ele ia juntando, não é? E argumentando, para entender que, então, quando eu falo pensamento alemão aqui, vai dos irmãos Green a Hegel, entendeu? Então, assim, Marx conhecia o seu país, e não é à toa que ele critica violentamente a Alemanha. A Alemanha é objeto de crítica da obra de Marx quase a vida toda, por conta disso. Agora, o ajuste de contas, ele é um momento importante com o idealismo alemão, ele é um marco na vida de Marx, e Engels ajuda muito. Engels não é apenas segundo violino, Engels também é alemão, mas um alemão que conhecia muito inglês, um alemão que conhecia muito cultura inglesa, mais do que a língua, ele conhecia muito inglês, né? Conhecia a língua e a cultura inglesa, e conhecer a cultura inglesa passava pelo movimento operário inglês. Então, assim, Engels foi fundamental para Marx. Né? O encontro deles, a partir dos manuscritos, escrever juntos,
a Sagrada Família e selar a amizade com a ideologia alemã foi absolutamente fundamental. É óbvio que Engels sempre, Marx servia mais, Marx é melhor do que eu e tal. Aí é um direito de Engels dizer isso, né? Agora, Engels tem um papel também, né? E mais, para terminar esse momento aqui, você não entende o ajuste de contas sem um ensaio bem posterior, 30 anos depois, chamado Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Então, quando... Diga aí. Cita aí, lê. Que é esse aí, que é a ideologia perfeita. Perfeito. Oh, perfeito. Isso. É. Pronto. Olha, olha, perfeito. Esse texto aí do Engels, veja, é como, eu diria, como epígrafe para a ideologia alemã. Só que esse texto é mais do que isso, né? Você sabe que o texto é mais que isso. Esse texto é uma aula de filosofia moderna. Isso, moderna alemã, filosofia moderna alemã, né? Não é à toa que o título Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã é uma tese fundamental e teleológica, né? Que vai de Kant ao Feuerbach. Para Engels, esse Engels já maduro, Ludwig Feuerbach representa o encerramento do que nós conhecemos na história da filosofia alemã como filosofia clássica alemã. A filosofia clássica alemã tem a origem em Kant. Kant é o pai da filosofia clássica alemã, juntamente com um metafísico chamado Christian Wolff. Os dois são considerados pais da filosofia clássica alemã. A filosofia clássica alemã nasce com Christian Wolff e sua metafísica e Immanuel Kant. E Kant, depois de Kant, aí segue, né? Fichte, que será um grande discípulo de Kant, e Schelling, que já será o mestre de Hegel, então, e o próprio Hegel. Então, assim, essa escola, ela tem, para Engels, sua realização cabal em Ludwig Feuerbach. Feuerbach é a síntese e o fim dessa escola, na sua aporia absurda de encontrar o absoluto, né? Então, assim, esse texto de Engels, Carlos, inclusive na sua pesquisa é fundamental, obrigatório. Eu adoro esse texto de Engels, acho que ele é subestimado na história da filosofia, pena que não lido, né, tal, paciência, tal. Obviamente, você tem que dispensar alguns exageros de Engels aí de baixa estima. Não é que eles não conheciam história econômica, eles não conheciam como conheciam em 1870, né? Agora, eles tinham um domínio de história econômica já razoável para os manuscritos da ideologia alemã, razoável, né? Eu acho, mas de qualquer maneira é um ensaio importante. Então, assim, lendo os manuscritos, quando vocês chegarem no ajuste de contas, deem um pulinho para ler esse texto de Engels, aí volta. Pronto, aí volta e entra na ideologia alemã. Então, o meu percurso para chegar à ideologia alemã é esse. Dos manuscritos de 44 aos confrontos com Hegel, o ajuste de contas com o idealismo alemão, um pequeno apêndice, que é a leitura do texto de Engels, Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã, e aí agora a ideologia alemã. Aí entra na ideologia alemã. E a ideologia alemã, ela lendo nesse roteiro, ela não é um texto de começo, mas ela é um texto de chegada. Então, assim, não é à toa que os problemas dos manuscritos e o ajuste de contas de 44 vai estar resolvido aqui. E eles passam o barbante no manuscrito e deixam lá, porque eles já tinham resolvido o que queria. A ideologia alemã é um ponto de chegada, não é de partida. Eles resolveram. O que a gente tinha para dizer sobre os alemães está aqui, não vamos voltar mais a isso, porque não tem mais o que dizer. Depois da ideologia alemã, para Marx e Engels, não tinha mais o que dizer sobre a filosofia alemã. Para eles, não tinha mais sentido voltar a Schelling, Hegel, eu diria por duas razões básicas. Primeiro, porque eles encontraram a chave da história, e segundo, porque eles sabem o papel da ciência econômica daqui para frente. Então, significa dizer, idealismo alemão, aqui para nós, é sinônimo de metafísica.
nós já encontramos a chave da metafísica. Ela não tem mais sentido. Por exemplo, a metafísica não explica o trabalho, a metafísica não explica as relações econômicas, a metafísica não explica relações de exploração. A metafísica, no máximo, explica Deus para os alemães, entendeu? Não, não mais do que isso. Então, assim, significa dizer, olha, nós queremos saber a chave da exploração da condição humana. Repare o que vai vir depois da ideologia alemã. Isso aí você reparar, não é? As brigas com Proudhon, que é economia na veia, aí Luiz tem que ler, Luiz. A miséria da filosofia, Luiz, é obrigatória para você. A miséria da filosofia, pode ter certeza, é obrigatória para você. Então, assim, o seu trabalho deve começar com a miséria da filosofia. E aí tem uma edição muito boa da Boitempo, viu? Que é a edição que Zé Paulo Neto prefaceia e traduziu, edição muito boa. Então, assim, a miséria da filosofia, quando você chega na miséria da filosofia, você diz, caralho, que Marx é esse aqui? Não, é o Marx que está debatendo categorias econômicas e detonando com Proudhon, dizendo que Proudhon não entendeu de economia, dizendo que Proudhon não conhece categoria de economia, é uma coisa impressionante. E essa crítica a Proudhon faz Marx engrandecer. E depois vem o Manifesto Comunista. Então, assim, a ideologia alemã é ponto de chegada, não é ponto de partida. Ponto de partida é os manuscritos. Ponto de partida é a Sagrada Família. Aqui é ponto de chegada. Resolveu, está resolvido. E eu acho que eles resolveram mesmo. Nessa obra, eles resolveram o problema do trabalho, o problema da exploração, tocaram em pontos como socialismo e comunismo, ainda de maneira tateante, mas tocaram. Está lá, a palavra socialismo está aqui, a palavra comunismo está aqui. Fizeram críticas aos comunistas primários, aqueles comunistas mais utópicos, idealistas, não sei o que, tal, cristão e tudo mais. A crítica está aqui. Aqui está resolvido, digamos assim, o problema de toda a filosofia ocidental. Relação, trabalho intelectual, trabalho manual. Outra coisa, essas obsessões da filosofia que são terríveis. Obsessões por substância, essência, transcendência. Mas resolveu tudo. Então, assim, essa obra, ela tem uma importância. Por isso que eu acho que ninguém pode ser marxista sem passar por essa obra. A ideologia alemã, ela é ponto de partida para qualquer marxista, porque foi ponto de chegada para Marx e Engels. Repare, vou repetir. Essa obra é obrigatória para qualquer marxista, porque ela pode ser ponto de partida para o marxista, mas ela é ponto de chegada para Marx e Engels. E aí eu acho fundamental, não é, a leitura dela e ler. Eu sempre incentivo, se as pessoas querem levar Marx a sério, porque se não quiser, não vou recomendar, mas se quiser levar a sério, um estudo mais aprofundado, mais balizado, um estudo mais centrado. Eu até diria, vou dizer uma coisa estranha, Marx, um estudo mais abstrato, no sentido de que um estudo mais teórico, um pouquinho separado da militância, da conjuntura, que de vez em quando é importante, né? E tal. Assim, para você pensar com mais cuidado certas frases. Claro, tem coisa aqui que não tem explicação, nem busque não vai encontrar. Só Deus mesmo pode explicar isso aí. Agora, tem coisa, o que é explicável, se detenha, porque essa obra é um primor da filosofia ocidental. Primor. Bom, eu admiro demais e... teria mais coisa, mas inicialmente, eu fico por aqui, como introdução, né? Esse é o meu roteiro de ler a ideologia alemã, como o Carlos pediu, é isso. E aquela... Pois é, Romero, eu tenho uma leitura muito próxima ao que você informou aí. Eu acho que o pessoal deve estar dando risada aí por conta dessa similitude de pensamento. E não é à toa que a gente escolheu começar por ela e não pelo Capital, que o pessoal da militância tem essa coisa, né? Quero ler o Capital, mas é exatamente entender o Capital é que é complicado. Porque o problema do Marx é o seguinte, você lê, as palavras estão lá em português, beleza, mas você vai lendo, vai achando que está entendendo, mas na verdade você não está entendendo nada. Aconteceu muito isso comigo porque me faltava lógica, entendeu? E é o ajuste de contas também para compreender que Hegel não é cachorro morto, como você mesmo disse, e muito menos que isso. Hegel está presente naquilo que o Marx retoma do Hegel enquanto categoria explicativa, que é superar incorporando, né? Pronto. Mas é aí que tá. Eu acho o seguinte, Romero, mais do que isso também. A questão do trabalho não é só uma atividade simples, é uma atividade que implica em rebatimento em outras atividades que também são tão importantes quanto ela para a construção do humano no homem, entendeu? E eu acho que isso que é outra coisa fabulosa. Você construir... Como é que Marx... Ele não usa jamais termo. Trabalho é simples. Não, trabalho em Marx nunca é simples.
Isso é a novidade dele, eu acho. Sim, porque o trabalho está amarrado em várias coisas, cara. Ele evita os extremos na definição do trabalho e ele evita principalmente as leituras idealistas do trabalho. Por isso que Marx o trabalho é sempre complexo. E eu acho importante isso. E por que ele é complexo? É dele. Porque ele envolve uma série de fatores que, por exemplo, eu acho que muito marxista está boiando, que é a questão da subjetividade levada ao extremo ali. É exatamente, a subjetividade objetivada, entendeu? Inclusive, eu estava lendo agora, para escrever um relatório de pesquisa, a questão da objetivação, né? Que eu acho que é fundamental, porque se você pegar também nessa edição da Boitempo, a abertura de emissada é fabulosa. A relação da compreensão sujeito-objeto e atividade que está no meio. Porque o sujeito e o objeto, que é exatamente o que a gente vai sacar para a gente, que é da educação, trabalha com Vygotsky, a teoria da atividade é exatamente isso. Não é o mundo sensível, não é o homem sensível, mas a atividade que o homem exerce nesse mundo que faz ele humano. Então, trabalho é uma categoria muito especial porque não é qualquer atividade, é uma atividade que somente o homem na face da Terra realiza. E por isso que tem qual é a questão que eu acho que tem de fundo aí para a gente compreender o que Marx está querendo fazer. E que Marx o tempo todo vai mostrando a história, está mostrando que a Alemanha não é nada. E os historiadores alemães têm uma mania de achar que a Alemanha é uma grande potência, uma grande... E ele brinca, inclusive, com isso. Olha, os velhos hegelianos, eles compreendem o movimento lógico de que Hegel se dispõe, mas os jovens hegelianos levam tudo para a religião. Ou seja, tem que criar para poder fazer com que a Alemanha, de fato, seja o que ele pensa que seja, né? E se Marx foge disso, eu acho que para a gente, diante da realidade e na perspectiva de produção e reprodução da vida, ele está mais do que certo. Por isso que ele vai buscar a questão da economia política de forma tão ferrenha, né? E você viu o Jovem Marx, né? O filme. Porque você está falando... porque ele foi lá e o Jovem Marx foi lá conhecer Engels já enfiado nas fábricas, nos bares. E aquilo é histórico. Eu achei engraçado. Romero falando 1848. É muito sério. O diretor é muito sério. O diretor é um haitiano que mora na Alemanha, conhece alemão. O diretor fez uma pesquisa. Aquele filme é um exemplo de pesquisa, inclusive. Excelente, excelente. O diretor é impressionante. Ele é um cara que sabe pesquisar. Basta ver o documentário que ele fez sobre James Baldwin. Ele sabe pesquisar, ele sabe trabalhar com fonte. É muito importante o que o diretor do Jovem Karl Marx faz. E o que ele fez com Marx, ele fez com James Baldwin, por exemplo. Que é o Seu Negro, é o filme, o documentário dele. Viu? Eu Não Sou o Seu Negro, James Baldwin e aquelas... É do mesmo diretor do Jovem Karl Marx. Não sabia não. É do mesmo diretor. Mas o Jovem Marx eu já assisti umas 50 vezes aquele filme. Fala aí, Jean Rablick. Então, boa noite, Romero. Boa noite, pessoal. Boa noite, queria mais ouvir agora. Tranquilo. Eu queria... Primeiro, Romero, qual é o título do livro de Mesaros que você falou? Não é o título do livro. O título do livro está aqui, mas eu queria o capítulo, que é o ensaio. O livro é este aqui. Dá para ver? O livro. Dá. Agora, o que me interessa que vocês lessem, eu queria muito que vocês lessem nesse grupo, é esse ensaio aqui. Marx Filósofo, dá para ver aí? Marx Filósofo. Agora, veja bem, essa edição minha, de 94, está esgotada. Nem a editora existe mais. A Boitempo reeditou esse livro. Aí tem. Mas se você não encontrar, ele está no volume 2 da História do Marxismo de Rothbard também. Eu quero que você leia esse ensaio, só esse ensaio. Marx Filósofo. Um dos melhores ensaios que eu já li sobre Marx na minha vida, esse ensaio de Mesado. É isso. Entendeu aí, João? Entendi. A segunda coisa duas coisas que eu tô lendo. Eu tô lendo a lógica formal e lógica dialética, né, do Lefebvre. E aí... Lefebvre, ótimo. Se é bacana e se você indicaria para começar a entrar nesse sentido de começar a desmistificar uma chave para entender o pensamento de Marx, se é recomendado, eu deveria pular, talvez. Ele tem uma concepção de lógica formal que vem de Aristóteles, muito bom. Eu vou lhe ser sério, eu digo qualquer coisa de Henri Lefebvre. Eu estou lendo um livro dele sobre Lênin, cara, de fato, eu estou lendo aos poucos. Eu estou impressionado, é um livro que ele escreveu em 58, sobre Lênin. Eu acho que a melhor coisa que você vê sobre Lênin na vida é esse livro de Lefebvre, eu acho. Esse aqui? Isso aí. Cara, eu acho a melhor coisa sobre Lênin
em termos teóricos no mundo. Em termos teóricos. Porque Luciano Huck escreveu sobre Lenin também um bom livro, tem uma tradição comunista que escreveu sobre Lenin, mas, assim, ele foge do senso comum leniniano. Eu acho maravilhoso. Isso o Lefebvre faz. Ele foge do biografismo, ele foge do senso comum leniniano e ele foge daqueles clichês que era atribuído a Lenin até os anos 50. O grande revolucionário, o bolchevique e tal. Ele quer entender o seguinte: Lenin tem um pensamento antes de ser um coisa. Ele construiu esse pensamento dialeticamente, porque o Lefebvre é um grande pensador da dialética, eu admiro demais Lefebvre. E lógica formal e lógica dialética, para mim, é importante. Eu acho bom tu ler, acho fundamental. E minha terceira pergunta é porque eu queria entrar mais abalizado dentro da filosofia do direito de Hegel, para depois ler a crítica à direita da filosofia do Marx. E aí, claro que quero ler a ideologia alemã, vou voltar também no manuscritos, por isso que eu estou aqui com o pessoal, mas eu estava pegando para... Essa obra é anterior, tu sabe, década de 43. Uhum. Direito, é anterior. E aí o que eu estava pensando era se para entrar em Hegel, talvez eu deveria... Já me indicaram muito, mas mais para psicanálise, enfim, são as leituras do Kojève. Você acha que é uma boa chave de leitura para entrar no Hegel? Excelente. Leituras de Hegel de Kojève é fundamental. Agora, ele tem uma leitura de Hegel que é uma leitura muito original, que vai para além de Marx. É uma leitura muito... Por exemplo, ele tem uma... O melhor trabalhou a categoria de fim da história em Hegel foi Kojève, Alexander Kojève. Agora, veja, no caso de... Por que eu pulei a crítica da filosofia do direito aqui, de Marx? Porque, entendo, eu não sei se você entendeu a lógica da minha apresentação. Olha, se você me perguntar assim, Romero, qual é o livro primeiro de Marx que você me indica para discutir filosofia política com a modernidade? Aí eu indicaria essa obra. Eu queria fazer um roteiro, um roteiro filosófico e econômico para chegar na ideologia alemã. Eu não queria entrar no Marx, filósofo da política, que também tem esse, e é um Marx importante. Por exemplo, se você dissesse, Romero, eu quero, sei lá, eu queria debater Marx com Maquiavel, Marx com Locke, Marx com a filosofia política moderna. Cara, eu diria, ler a crítica da filosofia do direito de Hegel. Porque essa obra, olha, o que é a ideologia alemã para resolver a chave do idealismo alemão é a crítica da filosofia do direito de Hegel para resolver a chave da filosofia política. A filosofia política moderna também foi para uma aporia, e Marx tira da aporia. Então, assim, é um outro Marx que talvez ele ainda é pouco estudado e deveria ser mais estudado, que é o Marx que trabalha especificamente filosofia política, e ele dominava, cara. Ó, eu vou te dizer aqui, ó, ele tem um texto chamado A Questão Judaica, ele tem um texto chamado A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele tem uma introdução a essa crítica, ele tem o 18 Brumário, ele tem Luta de Classe na França, Marx tem uma seleção de textos que trabalha especificamente teoria política, filosofia política, crítica da política, cara, que é um Marx, assim, é um Marx, não diria da ciência política, que é até ruim dizer isso, mas é um nicho, entendeu, em Marx? Que você interessa por ele. Por exemplo, uma pessoa do direito que quer discutir teoria política com Marx, esse é o caminho. Eu não acho que não deveria ler a ideologia alemã, claro que deveria, ou os manuscritos, mas eu estou dizendo assim, vamos supor que o cara queira uma coisa específica, Marx Maquiavel, por exemplo, entendeu? É o que faz, eu estou dizendo aqui, um livro que eu tenho aqui, eu não trouxe ele porque eu não ia falar dele, que é o livro do Miguel Abençu. Você conhece esse cara? Miguel Abençu. Esse cara tem um livro, né, que é sobre Marx e o Estado, que é um dos melhores que eu já li, Miguel Abençu, editora da UFMG. Então, assim, se você quer essa temática, que é teoria política e Estado, especificamente na obra de Marx, eu acho que o caminho seria, como ele disse, não era começar no manuscrito, a introdução, a crítica da filosofia do direito de Hegel. Porque Marx, ele tese sobre esse livro, que é assim, Hegel é a síntese de toda a filosofia política moderna, só que o seguinte, então, assim, significa dizer, ó, de Maquiavel a Hegel, para Marx há uma, digamos assim, uma corrente que vai de Maquiavel a Hegel. Marx é o primeiro a dizer isso. Tá? Que Maquiavel, Locke, Hobbes, Kant e Hegel. E Marx vai dizer, todos eles pensaram uma forma de Estado e naturalizaram e postarizaram isso. Marx, vai tentar exatamente historicizar o Estado, fazer o que eles não fizeram. E todos eles acreditavam o Estado, sei lá, uma ficção, o Estado antes da natureza. Tudo isso é ficção, pô. Tudo isso, vamos ser sinceros, depois de Hegel, tudo isso é ficção, né? Até Bob concorda
Bob comenta isso. Até Norberto Bob. Eu respeito, mas Bob era um liberal. Então, para você ter uma ideia, o caminho que você quer fazer de política não é esse que parece que os meninos estão fazendo aí. Não há nada de mal ler a ideologia alemã, eu acho bom. Agora, se você tem como interesse esse caminho da teoria política a partir de Marx, ou uma teoria política marxista, como faz esse Miguel Abençou, que depois eu te mando o nome exato do livro, é um livrinho assim maravilhoso, maravilhoso. Tal, que é o debate que ele vai debater, ele chama de O Momento Maquiaveliano de Marx. Vê o subtítulo do livro. Marx e o Momento Maquiaveliano. Que nome maravilhoso. Né? Marx e o Momento Maquiaveliano. Miguel Abençou. É um caminho, entende? Aí é o caminho que seja mais interessante para você, que é do direito e tal, e que é pessoal, o debate político, que eu acho que é importante. Eu acho que ajuda na formação de um militante de esquerda hoje, PSOL, PCB, PSTU. Eu queria que o PSTU chegasse... Eu ainda rezo para que ele chegue lá. Mas é isso, tu entendeu qual é o que eu disse? Não sei. E o resto é Miguel Abençou. Eu quero que tu lê Miguel Abençou. É um livro fino, não é um livro grosso. Fininho. Eu acho que tu vai ler assim, tipo, no final de semana tu lê esse livro. Eu vou te indicar ele exatamente. Editora da FMG, é um marco esse livro, eu acho, na teoria política marxista. Pronto. Obrigado, Roberão. Massa. E aí, Carlos ou Luiz? Tem alguma coisa? Não sei se o Luiz ainda está aí. Luiz teve que acudir um camarada aí que é contra o genocídio. Tranquilo. E aí, Carlos, tranquilo? Tranquilo. Tem alguma coisa? Te perguntar uma coisa. A leitura que o Renaud faz sobre a filosofia de Marx é a próxima do Mesaros ou se diferenciam? Muito próximo de Mesaros, muito próximo. Eu diria que é uma escola. Aquela escola de Michel Louvi, que vai Renaud, Louvi, Ben Said, Mesaros, eles estão muito próximos. Porque é o seguinte, qual é a afinidade de Emmanuel Renaud, Michel Louvi, Daniel Ben Said, Mesaros? É Lukács. Eles são todos próximos, né? A tradição de Lukács eu diria, é o melhor dos herdeiros de Lukács entre a França e a Inglaterra, e que vai ter um impacto na América Latina. Então, eles estão muito próximos, muito próximos. A divergência deles é muito pequena. Por exemplo, todos são anti-alcerianos, todos são anti-maoísta no sentido do basismo, leram Lukács e Gramsci sem preconceito. Entendeu? Sem preconceito. Aí vai dar no Ernest Bloch, vai dar no Henri Lefebvre, que você está com ele aí. Lefebvre também pertence a essa geração aí, entendeu? Eu acho importantíssimo. É um grupo de marxistas que eu pessoalmente admiro muito, porque eles passam pela crítica da cultura, eles conhecem a economia política, e, acima de tudo, eles não são sectários enquanto intelectuais. Não são sectários enquanto intelectuais. Tipo assim, não lê Lukács porque Lukács foi stalinista. Isso não é questão. Sabe? A questão é o seguinte, o que é que tem de melhor de Lukács para a filosofia política marxista, para o debate econômico, teórico, filosófico e tal? É isso que eles querem. E essa geração é muito boa. E outra coisa, eles não têm medo de debater o contemporâneo. Natureza, religião. Pô, eles são muito bons. Muito bom. Daniel Ben Said, sempre o mestre, cara. Eu admiro esse cara. Morreu novo, porra, porque leucemia e tal. Mas, assim, Ben Said, Michel Louvi, Emmanuel Renaud, Lefebvre, Mesaros. Mesaros é um grande mestre. Mesaros é mestre. Mesaros está acima de qualquer suspeita. Aí não é foda. Mesaros a teoria da alienação dele, de Marx, é uma obra-prima. Uma escola. Eu acho aquela obra escola. E olha que uma das primeiras coisas que eu conheci de Mesaros. Depois Mesaros foi se revelando até chegar no Para Além do Capital, que eu, sinceramente, depois do Mandel, é a grande obra de crítica marxista do século XX. Depois da obra do Mandel. Você acredita que aqui tem uma galera estudando para descer a porrada em Mesaros aqui da UFSC? Claro, agora pelo menos leiam, né? Se lê, eu acho ótimo. Agora, não mas a perspectiva não é nem ler, Romero. Perder tempo, o negócio é ler. O Para Além do Capital é uma obra, e digo mais, é uma obra premonitória. Escuta, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, que eu não digo em qualquer lugar. Mesaros, no final do livro, esse dia eu estava citando isso para um amigo meu. No final do livro, ele diz uma coisa que ele foi tratado como doido na época. O livro é da década de 90, né? Que é assim, 2002 ele foi publicado no Brasil, não é isso? No Brasil, ele é da década de 90 na Inglaterra. Aham. Eu lembro quando o Sérgio Lessa estava com esse livro em 1996 já. Esse livro é de 94, 93, né? Que duas coisas que o Lessa fazia, né? Evaícia e o Lukács. Veja bem, ele
Mesário, no final desse livro, ele diz assim: nós deveríamos tomar mais cuidado com os Estados Unidos. Estados Unidos ainda pode cumprir aquilo que Marx disse no século XIX. Ele disse isso, muita gente disse que isso é loucura. Os Estados Unidos não caminham para evolução nenhuma, os Estados Unidos não caminham para mudança. E Mesário dizia: tenham calma. Estados Unidos ainda é a chave, tal, e ele voltava para isso. Repare, está no final do... E hoje ninguém mais, dificilmente alguém diz que os Estados Unidos não merecem reflexão. Os Estados Unidos está caindo de podre, está caindo de podre. Os Estados Unidos pode viver culturas paulatinas a partir desse ano, já está vivendo. Você tem uma ideia, os Estados Unidos está chegando a sua maior população desempregada do que empregada. Cara, os Estados Unidos hoje merece ser estudado com calma. Eu acompanho muito um jornalista sério, que existe, que é raro, mas tem, chamado Pepe Escobar. Se você não conhece esse cara, eu recomendo que escuta esse cara com muita tranquilidade. Escobar. Cara, qual o nome? Hoje, Pepe Escobar. Eu estava vendo a entrevista dele agora, estava vendo. É melhor. Falando sobre a rede global. Que eu conheço. Esse cara é quem mais conhece de Estados Unidos que eu conheço na vida. Esse cara é foda. E Pepe Escobar, inclusive, está lendo de Bembe a Mesáros. Ele é um cara sério, Pepe Escobar. E ele diz as mesmas coisas de Mesáros. Ele leu Mesáros, entendeu? Sim, Roberto. Eu acho que é importante essa geração de marxistas, tá? Eu conheço pessoas no PSOL, no PCB, até no PSTU que está lendo essa coisa. PSTU é a minoria, mas tem gente ali com alguma coisa na cabeça, porque são os melhores do marxismo. Se você quer acompanhar o marxismo depois de Marx, existe uma escola. Existe uma escola também que não presta, entendeu? Paciência. Também que não. A Matarrané, que é. Não ajuda muito. Eu não tenho nada contra ela, mas não ajuda muito. O Alpsé não ajuda muito. Eu respeito muito o Alpsé. Respeito, admiro. Agora, puta merda, o equívoco de Alpsé é muito grande. O teoricídio de Alpsé é um entrave. O teoricídio de Alpsé e dos alpserianos é triste. É triste, é uma trava no olho desse povo. Eu não vou perder meu tempo. Agora, eu acho que ele tem sacadas. O Alpsé tem um ensaio sobre Brecht Marx. Caralho, foi publicado na crítica marxista. Você merece respeito. Agora, eu não acho que é o melhor. Eu prefiro Lemesaros. Eu prefiro esse aí que tu tá com ele na mão, Jean. Puta merda, Henri Lefebvre, cara. Lefebvre é muito bom. Lefebvre é um cara sério. Puta que pariu. Lefebvre, tanto como introdução a Marx, como teórico. Porra, Lefebvre é foda. Lefebvre é admirável, então. Então é isso. Eu sou suspeito, porque eu trabalho, eu fico com o Mesário desde quando eu peguei a primeira edição da Boitempo, 2006, que inclusive foi a edição que foi suspensa por conta de direitos autorais. Não sei se você lembra disso, Romero. Teoria da alienação em Marx. Até hoje, tanto que era da edição da editora Guanabara, um problema com a editora Guanabara, que é a primeira edição, eu tenho a primeira edição da editora Guanabara, de capa amarela. Eu gosto também hora da Boitempo é mais cuidada. Mas assim, eu tenho as duas edições. Mas importante. Tem uma pasta nossa, Romero. Só para você saber aqui. O grupo da gente aqui, a gente criou uma pasta virtual, uma nuvem, onde esses livros que a gente trabalha, principalmente esse da teoria da alienação em Marx, porque eu acho que é fundamental para entender os meandres que Marx também achava que não deveria perder tanto tempo, assim, explicar na questão judaica como se apresenta esses elementos, e assim como um mapa do tesouro que ele vai mostrando os lugares onde o Marx foi bebendo para poder compreender os elementos da alienação e como se apresenta. Por isso que eu estou com essa tese na boca, entendeu, Romero? Que ele falou que essas alienações acontecem 4 alienações simultâneas no capitalismo. Talvez nunca a gente encontrou uma situação tão adequada. Ele é um grande sistematizador. Eu acho que Mesáros e Karel Kosik são os melhores daquela escola de Budapeste que trabalharam com o Lukács. Os dois são muito bons. Então fica aí. Então é isso, minha gente. Olha, é isso, né? Continuem, eu acho tão importante vocês continuarem. Se tiver gente mais interessada, convidem para o grupo, porque eu acho que esse momento é tão bom de estudar, cara, Marx, é o momento, por incrível que pareça, o pior momento é o melhor momento de estudar Marx. É quando ele faz mais sentido. Faz sentido. Eu acho que a crítica é necessária, a crítica de Marx é implacável, Marx é um cara que tem método, tem forma de exposição, porra, erudito pra caramba, se você não entende nada em Marx, você aprende outras coisas. Sei lá, aprende lógica, aprende a argumentar, aprende literatura. Tem hora que você não entende certos argumentos lógicos de Marx, você aprende literatura,
O cara faz uma leitura de Shakespeare, que é uma chave, o cara faz uma leitura Voltaire, que é uma chave, e aí você diz, caralho, pô, eu entendi Balzac. isso. Pô, isso é Balzac é foda. Então, assim, eu vejo isso como... eu sempre acho importante ler Marx. Eu fico tão triste quando eu escutei, né, esse tipo de coisa. Marx não dá conta disso, o pensamento de Marx não dá conta de questão racial. Eu já não estou perdendo meu tempo com isso. Ó, você acredita nisso? Paciência, continue. Eu não acho... Silvio de Almeida. Não, Silvio de Almeida não diz isso, muito pelo contrário. Não, é o que eu estou dizendo. Ele é um cara, hoje, que está no ápice do debate e é um marxista. Ele é marxista, e bom. E autosseriano, e gosta de autosser, viu? Coisa que a gente não gosta. Ele me levou a um marxista chamado Assad Haider, que é fundamental, esse cara, muito bom. Um marxista paquistanês que mora nos Estados Unidos, que tem um livro de referência, o melhor livro sobre esse tema, e que está incomodando o movimento negro, porque as pessoas não querem ler, paciência. Agora, a coisa está lá, o cara já problematizou isso, os limites. O problema, Romero, não é ler, na minha opinião. Entendeu? É ter essa mão específica para negar algumas coisas em prol de outras coisas. Né? Sim, mas não lê. O processo. É primário, porque você não pode falar... Mas vamos falar... Mas eu quero falar para você de coisas interessantes. Você sabe que esse grupo aqui surgiu assim, bem informal. O Jean me chamou para a gente estudar junto. Aí eu falei, vou chamar Carlos já chamou Luiz, Jean chamou Gustavão, que não ficou, Heitor também não vem, nem aparece lá na lista, né? Aí a gente chamou Fernanda, Bruna chamou Fernanda, e a gente oficializou isso na UFES, eu não sei se você ficou sabendo. É importante fazer isso, depois divulguem, e comece a divulgar mais. Eu acho que é preciso divulgar mais, não só boca a boca, sabe, né? Porque, veja bem, esse é o momento de uma ofensiva publicitária importante. Eu hoje, mais, eu acho que, olha, se o grupo está consolidado, não é um grupo secreto, entre aspas, né? Não é um grupo de um único partido, mas é um grupo pluripartidário, no sentido dentro do marxismo, não fora, dentro. Então, assim, eu acho que quando tiver, sei lá, um livro específico, uma teoria atraente, convida uma pessoa, faz um... Carlos sabe fazer cartaz, você sabe fazer, faz um cartazinho, chama... Eu não. As pessoas vêm, pô. As pessoas vêm. E eu acho que é importante, entendeu? Pão com ovo? Não, Romero, não, mas o PCO nunca deixou de ser uma tendência externa do PT, pô. Esse é o problema do PT. Mais petista do que o PT, inclusive. Mas escuta. Foi expulso do PT e não saiu do PT. É um fenômeno raro na história da história. Mas você precisa ver. Mas você precisa ver dentro do antes como é que é. Eu era da direção do PT na Paraíba quando a gente expulsou a causa operária. A causa operária foi expulsa de estado por estado, né? E votei pela expulsão deles. Votei em 94 pela expulsão deles. Eu estava na Paraíba, votei pela expulsão. Pois é. Mas voltando ao assunto, Romero, independente disso, assim, é um grupo bem horizontal, assim, onde a gente tem uma perspectiva de respeitar muito. Eu nunca propus ampliação do grupo, e assim, a gente vem tocando uma perspectiva mesmo de quem não leu, a gente tenta explicar, entendeu? Tenta cada um da sua contribuição. Estou dizendo, é só uma sugestão, que eu acho que nesse momento ler Marx, porque, na verdade, são poucos grupos que estão lendo Marx a sério, e eu sei que vocês estão fazendo isso, não é? São poucos. Existe existe o charme, que é, Karl Marx, tal. Posso desligar a gravação rapidinho? Eu vou desligar a gravação para a gente conversar mais à vontade. Pode.